Olá, gente. Hoje é 16 de dezembro de 2022 e eu abri esse vídeo hoje para falar que hoje eu saí na rua de manhã e duas senhoras me pararam, né? Assim, em momentos diferentes, duas senhoras diferentes. E elas falaram assim: João, eu tô adorando o que você fala na internet, te acompanho no YouTube, te acompanho no Facebook, muito bom aquilo que você falou, João, e tal. Então são duas senhoras, assim, na faixa de 70 anos, sabe? Aí eu fico pensando, gente, eu tenho que falar isso, porque eu fiz já umas coberturas aqui na porta do batalhão, do QG, e eu pude reparar que os patriotas que estão lá, as pessoas que estão lá se manifestando, a grande maioria, primeiro, é do sexo feminino. Segundo, é quase assim, 90% acima de 50 anos. Então são pessoas maduras que estão lá se posicionando. E quando eu vejo a Globo, né, esses meios de comunicação falar bolsonaristas radicais agridem, né, tentam invadir o prédio da Polícia Federal em Brasília, põem fogo em ônibus. Gente, eu nem vou entrar na questão disso. A gente está cheio de vídeo aqui que mostra, né, que foram os petistas que fizeram isso, que foi a turma, né, do Lula que fez isso. Tem aí o caso do dentista, que foi identificado com nome, CPF, endereço, tudo, e o cara ainda abriu a rede social para falar que ele não tinha nada a ver com isso, e tem lá ele recebendo Pix, pela agressão, colocando máscaras de fumaça, entendeu? E outras coisas, aparecendo lá um manifestante lá com tornozeleira eletrônica na canela. Então, gente, é muita coisa que já aparece, sabe? A rede social, a grande mídia é essa que eu falo, a rede social. E isso circula com uma velocidade enorme. Mas, gente, tem gente que ainda acredita que foi bolsonaristas que fizeram aquelas manifestações lá, entendeu? E por quê? Porque eles assistem a Rede Globo. Sim, tem gente que ainda assiste Rede Globo, assiste Jornal Nacional, mas assiste e acredita. Pior que acredita, gente. Tem gente que assiste e ainda acredita na Rede Globo, no que eles falam. E olha, essas pessoas são as mais vulneráveis possíveis. A gente tem que ter o maior carinho por essas pessoas, porque são pessoas puras, pessoas ingênuas, entendeu? Que acreditam nessas coisas. Então a gente não pode discriminar essas pessoas, não. Elas estão sendo iludidas e a gente tem que ter compaixão, né? Mas enfim, mas tudo isso, agora eu quero chegar onde eu quero chegar, quando eu falei no último vídeo que os alquimistas estão chegando. Aí a pessoa fala: João, que negócio é esse de alquimista? Alquimista tem a ver com Alckmin? Tem a ver um pouco com Alckmin, sim. O Alckmin é um médico anestesista, né? Então a profissão dele é deixar as pessoas anestesiadas, né? E foi também governador de São Paulo aí durante muito tempo, né? PSDB roxo aí, dos tucanos e tal, amigo, assim, padrinho do Alexandre de Moraes, né? Desde a época que ele foi secretário de segurança lá do governo de São Paulo, enfim. Mas como é que nasceu essa aliança do PT com o Alckmin? PSDB, né? Porque o PSDB o Alckmin é PSDB. Tanto que o PSDB nem lançou candidato a presidente esse ano, né? Pela primeira vez de sua existência que ele não lança candidato à presidência. Por quê? Porque ele sabia que ele já estava fora do baralho, né? Que o PSDB não fazia frente. Hoje são duas forças políticas, o pessoal que apoia Bolsonaro e o pessoal que apoia o PT. Então, hoje ele né? O que é o Alckmin hoje em termos de voto? Se ele desse 1% de voto para uma chapa, seria muito, mas ele entrou na chapa do PT. Vamos entender um pouco sobre isso. Separei alguns trechos aqui que acho interessante a gente mostrar. Vamos ver o que fala o Haddad, dando uma entrevista falando sobre isso. No começo do ano passado, o Alckmin era candidato a governador. E ele me procurou para uma conversa na casa do Gabriel Chalita para estabelecer um solo comum de enfrentamento. Então estava nessa situação a nossa conversa em janeiro, fevereiro de 2021. Por que não o Alckmin de vice do Lula?
E aí tinha uma grande questão que era como os partidos, o PT e o partido para o qual o Alckmin iria, é porque não se viabilizou a chamada terceira via. Não existe candidato viável. No Brasil existem duas forças sociais organizadas: PT e o Lula e o Bolsonaro. É sempre bom pessoas sentarem para conversar, sobretudo para evitar um mal maior, que seria a reeleição do Bolsonaro. Entendeu? Então, quer dizer, o PT e o PSDB se reuniram para evitar um mal maior, que é a reeleição do Bolsonaro. Aí o que eu falo, que o mal, qual é o mal do PT com o PSDB? Unir o mal do PSDB com o mal do Bolsonaro. Então tem um mal maior e tem um mal menor. Vamos ver o que é o mal menor na fala de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o excelentíssimo, o magnânimo, né, Barroso, aquele que falou, perdeu o mané, não amola. Então, nada contra o que ele está falando. Sou a favor da liberdade de expressão e admito e faço o possível para que seja respeitada a livre expressão do nosso ministro Barroso. Vamos ver o que o ministro Barroso falou. O mal menor. Esse é o mal menor. E aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas, em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar a corrupção. Saque do Estado brasileiro, em última análise, saque do povo brasileiro. Criou-se um mundo paralelo de esperteza e desonestidade que naturalizou as coisas erradas no país. Quem se dispuser a ler o livro da Malu Gaspar, A Organização, verá a fotografia aterradora
de um país que se perdeu na história. Está tudo lá. O PT e os seus próceres, o PSDB e os seus próceres, o PP e os seus próceres, o PMDB e os seus próceres, com os valores das propinas e, em muitos casos, com os nomes das contas não declaradas em paraísos fiscais. E não se fale, presidente, em criminalização da política. Levar percentuais em contratos públicos, cobrar pedágio em empréstimos públicos ou receber suborno para dar isenção tributária a quem não merecia ser desonerado, ou cobrar propina para não convocar empresas e indivíduos para as comissões parlamentares de inquérito, não é política. É crime mesmo, presidente. A partir da invasão criminosa de privacidade, passou-se a vazar a conta-gotas cada fragmento do produto do crime do hackeamento, para que os corruptos se... Gente, eu cortei porque é muito grande, a história é muito grande, então para não ficar um vídeo longo, eu já estou com 11 minutos de vídeo, tá, mas eu quero trazer aqui agora, pera aí, uma fala do Alckmin dando uma entrevista na Globo News, quando ele se refere por que ele fez a aliança, né, o PT com o PSDB. Então, depois da briga entre eles, vamos entender por que eles fizeram essa aliança. Meio, 6 meses ninguém, não teve uma linha no jornal. Só sabia a Lu e os meus 2 filhos. O Fernando Haddad e o Gabriel Chalita, mas ninguém. E fomos conversando, amadurecendo e tal. E eu falei, olha, só tem uma pessoa no Brasil para ganhar, não é do Bolsonaro, é da máquina. Da máquina. Porque a reeleição é muito desigual. Se você for pegar Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tudo ganha governo. Isso é um fato. Nós copiamos o modelo norte-americano de reeleição, só que lá o prefeito não precisa ser amigo do governador, nem o governador amigo do presidente. Então, só o Lula teria condição de enfrentar essa eleição e evitar uma reeleição que eu entendia muito ruim. Eu fui colega do Bolsonaro, não tenho nada pessoal contra ele. Olha o risco da democracia. Se eles estão fazendo tudo isso... Então, gente, o cara que fez esse vídeo, é porque eu não consegui o original dele, entendeu? Mas ele põe o Alckmin falando em câmara lenta. Então ele admite, entendeu? Que, olha, o único cara que tinha condições de enfrentar o Lula, quer dizer, enfrentar o Bolsonaro, era o Lula. Mas, pô, a gente prendeu o Lula, tem que tirar o Lula da cadeia. E aí, como é que faz? Ah, põe eu de vice. Gente, essa é uma jogada de mestre, tá? Anular todos aqueles crimes que você ouviu o Barroso falando, né? Agora o Barroso está do mesmo lado, para poder colocar um candidato que era o único que tinha a chance de enfrentar o mal maior. O mal menor é o que o Barroso falou, certo? Quer dizer, ou seja, o mal menor é o bolso deles. Cara, tem que bater palma de pé para esses caras, sabe? Eu acho que essa turma toda que estava na Lava Jato, que foi presa e que foi tudo solto, tinha que estar lá na posse, na diplomação do Lula e do Alckmin para bater palma, certo? Tinha que ser e bater palma de pé. Essa turma realmente são artistas. Então vamos mostrar um pouco desse Brasil que vocês vão ver agora. Compõe a mesa de honra as seguintes autoridades: Sua Excelência, o senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes.
Aí eu pergunto, a tiazinha do WhatsApp tá certo ou não tá de ir para frente dos quartéis, pedir SOS, Forças Armadas? Aonde? Aonde você vai recorrer? Tá vendo? Olha lá, todo mundo, o mal menor, a turma do mal menor, batendo palma para o Alexandre de Moraes. Tá certo? Esse é o Brasil. Gente, comente. Eu adoro quando vocês comentem, sabe? Porque quando vocês comentam, a publicação impulsiona. Curte também e compartilhe, né? Compartilhe, que isso é importante. A gente quer levar isso ao maior número de brasileiros possíveis. Quem sabe a gente consegue aumentar o número de pessoas indignadas, né? E respeitar, gente, aqueles que ainda acham, né, que ainda estão distraídos com esse Brasil e que acham que o Bolsonaro é o mal maior. Entendeu? A gente tem que ter dó dessas pessoas e torcer por elas, porque elas são as pessoas mais vulneráveis desse país. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, queiram-me bem e até a próxima. João Paulo, direto da capital brasileira da liberdade, São João del Rei, Minas Gerais.